Muito boa tarde, regresso ao programa Eclésia nesta sexta-feira e, como é habitual, para olhar já os textos bíblicos propostos pela liturgia do próximo domingo. Será o segundo domingo do tempo comum. Connosco em estúdio para nos ajudar a retirar o melhor proveito destes textos. Temos connosco o Padre Robson Cruz e o Padre Vítor Gonçalves, ambos párocos aqui na cidade de Lisboa. Muito obrigado por estarem uma vez mais connosco. Padre Robson, começamos então por essa primeira leitura retirada do primeiro livro de Samuel, que nos narra precisamente o chamamento, uma vocação, a descoberta de uma vocação, não é? Ou a descoberta de uma missão. É sempre um bocadinho difícil dizer o que é um relato de vocação ou um relato de missão, porque já nos aparece no início do livro de Samuel, que é esta figura de ligação entre o período dos juízes, o período da dispersão das tribos e o período da monarquia, e, portanto, ele assume várias funções. Ele, de alguma forma, procede quase como um juiz, procede como um profeta, procede como quase um rei. Este relato, concretamente, nós vamos ler apenas a parte propriamente da descoberta da palavra do Senhor, como é que Deus fala ao coração humano, mas o relato, na sua totalidade, acaba com uma missão, ou seja, Samuel tem como missão comunicar o fim da opressão praticada pelo sacerdócio dos Elíades, assim chamados, portanto, dos filhos de Eli, que usavam, digamos assim, de uma certa prerrogativa religiosa da sua condição sacerdotal para oprimir o povo disperso nas tribos, né? Curiosamente, aparece aqui, digamos, todo este relato, e é um relato de muita beleza, porque nos mostra um jovem a crescer no templo de um sacerdote iníquo, de alguma forma, Eli, que não tinha procedido bem, mas que mesmo num contexto adverso pode ser o lugar onde floresce, agora sim, uma verdadeira vocação. No fundo, esta atenção que Samuel tem como virtude humana à vontade do seu mestre é que o faz descobrir e estar plenamente pronto para que sempre que ouve chamar pelo seu nome, apresentar-se diante do sacerdote Eli. E o facto de que é uma virtude humana que prepara o caminho para que Deus possa chamar, acaba por ser interpretado pela pessoa, digamos, do ponto de vista de credibilidade menos provável, que é Eli, não é? Mas que depois diz, quando voltares a ouvir o teu nome, pela terceira vez, não é? Responderás, falai, Senhor, que o vosso servo escuta. No fundo, o que o texto convida, no início deste tempo comum, como dizemos sempre, é a contemplação da totalidade do mistério de Cristo, mas convida exatamente isso. Por um lado, a estimularmos aquelas virtudes humanas que verdadeiramente podem nos fazer perceber a graça de Deus que passa por nós. Neste texto também é Deus que, de alguma forma, toma a iniciativa, é Ele que chama, não é? É Ele que acorda, ao fim e ao cabo, Samuel. Sim, repare, na Bíblia não há outra forma de falar de Deus não usar antropomorfismos, portanto não se pode usar uma linguagem plenamente abstrata para falar da ação de um Deus espiritual no mundo dos homens, e por isso mesmo Deus pode se revelar por voz, como no caso do chamamento de Samuel, por sonhos, não é? E portanto no caso de José, ou então até por sinais da natureza onde irrompe o sagrado. O que é importante aqui é fazer com que o homem muitas vezes não percebe imediatamente qual é a diferença entre a voz de Deus e as vozes humanas. E perceber que é a voz de Deus só se pode acontecer quando o homem, ao pressentir um chamamento, se põe imediatamente numa atitude de disponibilidade. E isso é que leva a reconhecer que aquela voz já não é humana, mas é divina. Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Esta predisposição para a escuta é aquilo que nos faz passar do mero nível dos acontecimentos humanos, e, portanto, perceber a lógica, etc., para perceber que quem fala é uma voz que fala de outra maneira, não é? Padre Vítor, a voz é escutada durante a noite, enquanto ele dorme, no silêncio. Porventura, será também nesses ambientes que melhor se poderá escutar a voz de Deus, mesmo para cada um de nós e para as vocações suscitadas hoje em dia, não é? É necessário fazer silêncio, é necessário criar espaço para que também a interpelação de Deus se faça sentir. Sim, não vamos agora mergulhar na noite e no silêncio com muita força a esperar esse chamamento. É um facto que essas duas dimensões, a noite, associado também a esta forma de Deus
falar através dos sonhos, esse modo de Deus se revelar a partir daquilo que possa ser apreensível pelo ser humano. À noite o estar mais repousado, o estar mais disponível. É muito curioso que este chamamento e os chamamentos que surgem quando há uma situação como que de uma certa calma. Na noite, de algum modo, há uma experiência de total entrega muito parecida com a morte. Há uma pequena morte em cada noite, quando adormecemos. Nós não sabemos se vamos acordar no dia seguinte. Há ali um adormecer, que em termos bíblicos depois toma o adormecer no Senhor como uma experiência para se referir à própria morte. E há aqui uma voz que faz erguer, mas para a qual é preciso estar nessa disponibilidade para a escutar. Aí sim o silêncio e esta alternância, nós fugimos muito do silêncio, parece que o silêncio é um vazio. Incomoda às vezes. E o silêncio é condição para uma palavra, para uma música, para ouvir. O próprio silêncio em si ele pode ser ouvido. Poderíamos defender que não, que o silêncio é a ausência de tudo. Aqui, de facto, o que se sublinha é esta disponibilidade. Mas uma disponibilidade que é, curiosamente, ele vai ter com aquele que estava ali, que era naturalmente quem ele pensaria que o estava a chamar. E aí é muito interessante este Deus utilizar-se dos intermediários. Nós vemos isso de muitas maneiras. E que somos um bocadinho intermediários uns dos outros. Ajudamos a ler, ou colocamos as pessoas, também podemos colocar na atitude de uma resposta e de lhes abrir um horizonte inesperado, de um horizonte que não pensariam que acontecesse, Deus falar com cada um de nós. Creio que é esse mistério de entreajuda também humana que ressalta nesta leitura. Não significa determinar isso, porque é muito bonito o que ele diz. Fala, Senhor, o teu servo está à escuta, quer dizer, sintonizou. No fundo, o Eli foi aquele que mexeu o botãozinho do rádio para sintonizar a onda e de modo a que Samuel percebesse aquela voz não como uma voz simplesmente humana, mas como o próprio Deus a falar-lhe. Dr. Robson, temos aqui também um Deus insistente. Ele chama Eli por diversas vezes, não é? Eu diria que é um Deus teimoso. Não é? E isso às vezes é a dificuldade no processo vocacional de cada um e provavelmente cada um que já sentiu esta experiência do seu encontro com Deus há de sentir isso. Quer dizer, quantas vezes a tentação foi confundir aquilo que era a vontade de Deus com as nossas vontades humanas ou com outros projetos humanos, não é? E como é que Deus surpreende com isso, não é? O que é bonito é exatamente isto, ou seja, é esta insistência de Deus e que por isso mesmo o próprio texto, ao fazer a desconstrução, digamos assim, desse contexto, né? Um contexto de um santuário, digamos, perverso, um sacerdote iníquo, e que no fundo, apesar do contracontexto, né? Como é que Deus leva a melhor? É muito bonito isto na Bíblia, ver como quando tudo existe para dar errado, Deus consegue fazer com que aquilo triunfe, não é? E é no fundo o maior testemunho de que é Deus a agir e não os homens, não é? Vítor, isto também de alguma forma nos interpela no sentido de saber escutar a voz de Deus às vezes de forma, onde ela surge de forma inesperada, não é? Ter essa sensibilidade para perceber os sinais. E também confiar nesse modo de Deus agir de forma inesperada e nos instrumentos inesperados também. No fundo, desistirmos da tentação de querer explicar tudo e de querer, sem dúvida, querer fazer o melhor. E cada um poder fazer esse melhor até em relação uns aos outros. Mas, acima de tudo, uma grande disponibilidade de coração. Muito bem, avançamos então para a segunda leitura, retirada da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, fala-nos um pouco da realidade social de Corinto e Paulo procura de alguma forma sugerir uma certa conduta moral àquelas comunidades mais de acordo com o espírito do Evangelho. Isto no nosso contexto português, europeu, mas é uma experiência difícil, porque a maior parte das pessoas confunde a moralidade com a legalidade, ou seja, é moral tudo aquilo que não é proibido pela lei, tudo aquilo que não é punido depois pelo Estado, não é? E nós cada vez mais assistimos que há circunstâncias da vida pessoal
onde a lei até não criminaliza, o caso do aborto é um deles, não é? Mas que, de facto, moralmente, digamos, chama a outra dimensão. Carta aos Coríntios, recordemos, não é? A primeira carta é um conjunto também de interpelações que a comunidade fez e concretamente pergunta como é que se deve proceder no caso da imoralidade. O problema que eles tinham posto é das relações incestuosas, não é? Se poderiam consentir ou não, não é? Que pudesse haver uma pessoa que praticasse o incesto que pertencesse à comunidade. E Paulo não tem medo de dizer: há um conjunto de comportamentos que representam objetivamente um distanciar-se a tal ponto do ideal evangélico, não é? Que com eles nem sequer é possível tomar lugar à mesma mesa. No texto que precede imediatamente o que nós vamos ouvir, neste capítulo 6 da 1 Coríntios, Paulo dá uma lista dos pecados com os quais as pessoas nem sequer devem tomar parte. Isto porque Paulo depois tenta explicar na leitura, não é? Todos os pecados que o homem comete é exterior ao seu corpo. Mas aqueles que dizem respeito digamos, a própria moralidade dos seus afetos, elas exprimem a própria capacidade de dom do homem. E por isso mesmo alguns estranham porque que na Igreja Católica houve um acentuar tão grande daquilo que chamamos a moral sexual, em detrimento, porventura, das vezes não nos sentirem tão profetas nos campos da justiça, da economia, etc. Mas é exatamente por isto, porque a transparência que o homem é chamado a viver significa também o aceitar a sua realidade física e espiritual como chamada à ressurreição. E Paulo diz, este corpo é chamado à ressurreição. E o amor de caridade que Jesus nos chama não é apenas um amor de grandes intenções abstratas e espirituais, mas é um amor que se concretiza em gestos, em atitudes. Mais ainda, Paulo diz, a comunidade é chamada a espelhar isso, ou seja, não é apenas a minha inocência pessoal, mas sim um próprio reflexo de que uma comunidade que espera a ressurreição vive como herdeiros da ressurreição. Não é apenas um acontecimento isolado, entre mim e o meu confessor, entende? Os pecadinhos que eu cometo, mas não. Esta transparência de que os nossos afetos são chamados também, eles, a ter essa expressão corporal e elas são herdeiras da ressurreição, para Paulo é algo muito importante, a ponto de dizer que nós somos o templo do Espírito, não é? E esta realidade que Paulo diz a dizer que aquilo que é a nossa vocação à glória começa já neste mundo, porque o Espírito Santo nos foi dado, leva uma atenção muito grande à forma como gerimos os nossos próprios afetos e as suas manifestações corporais. Vitória, de alguma forma, há também um apelo à coerência, a encarar as realidades em que acreditamos e às quais nos entregamos também como algo que nos envolve no nosso todo, quer das nossas ideias, quer do nosso corpo. Tem que haver um mecanismo de coerência em tudo isto. Não é? Mais do que coerência, eu diria unidade. Porque São Paulo aqui, no fundo, fala desta unidade e contrariando até muitas ideias que falam do dualismo corpo-alma, corpo-espírito. E São Paulo é um judeu profundamente conhecedor da antropologia hebraica que fala desta unidade em que eu sou o meu corpo e por isso o que eu faço com o meu corpo, aquilo que eu escolho pode dignificar-me ou não e pode realizar o projeto de Deus ou não. Ora bem, tudo isto a partir desta experiência da ressurreição. O corpo glorioso de Cristo não absorveu as nossas realidades corporais em que o nosso corpo é criado por Deus, não é fruto de um demónio qualquer ou de uma coisa má. Não, ele é para o bem e para o maior bem, que significa a doação de nós mesmos. Ora, toda esta vida, de facto, com um critério coerente de moralidade, acima de tudo, significa que as decisões, as opções da minha pessoa, e principalmente na relação com outra pessoa, que não é apenas um corpo, não é objeto, nem objetivável, são de uma responsabilidade muito grande. São queridas e amadas por Deus dentro desta dignidade fundamental de cada um poder espelhar a presença de Deus que está em si. Ora, é isso que torna, de facto, o amor humano e na sua dimensão sexual também, uma realidade de uma dignidade extraordinária e que tem que ser procurada como expressão máxima de amor, e aí o critério é o amor de Jesus Cristo, o amor da cruz e o amor que ressuscita. Portanto,
mais do que coerência, eu falo de unidade, que me parece que está aqui presente neste modo como São Paulo, a comunidade de Corinto é muito vai direto à ferida, toca o dedo na ferida e de facto chega a estas expressões tão bonitas do Espírito, de ser templo do Espírito, que habita em vós, vos foi dado por Deus, portanto, na expressão de uma plena humanidade, mas de um corpo já quase divinizado à maneira de Jesus. Padre Robson, esta valorização do corpo aqui em Paulo acaba por também ser... estar num certo contraponto com algumas correntes filosóficas da época em que o corpo, por vezes, era algo desprezível. O mundo greco-romano fazia uma separação muito grande. Portanto, nós conhecemos a influência, quer, digamos, dos filósofos gregos, quer, sobretudo, aquilo que era a cultura romana, não é? Onde, de facto, o corpo era muito desprezado, não é? Nós sabemos que, mesmo mais tarde, um Santo Agostinho vai dizer que bebeu, digamos, nessa cultura, digamos, romana, não é? A ideia de uma separação profunda entre o corpo e a alma, não é? Falando assim. Pelo contrário, quer dizer, a Bíblia espelha essa grande unidade. E, contrariamente àquilo que alguns pensam, entende, que a moral sexual bíblica, entende, é a moral do não é? É pelo contrário, a moral do sim, ou seja, não há maior otimismo em relação à sexualidade do que aquele que a Bíblia nos espelha. Porquê? Porque diz que exatamente, entende, pela dimensão da sexualidade, o homem mais do que nunca realiza esta vocação de dom, que o torna igual a Deus, não é? Eu digo, poucas culturas, digamos assim, têm na sua antropologia uma capacidade de olhar para o corpo, que nós sabemos por experiência própria, que é frágil, que se transforma, com um ar tão otimista como a antropologia bíblica o lê. E Paulo percebe que, pelo mistério de Cristo, esta realidade que já é da criação, o corpo é bom, criado por Deus, não é? Ganha uma dignidade nova, ou seja, que mesmo as minhas expressões corporais, elas podem encaminhar-me para a ressurreição. Não é à toa que certamente muitos daqueles questionários fazem para aí, que a gente não sabe bem, digamos, qual é o seu valor final, mas falam que de facto é assim, nas entrevistas que fazem a casais cristãos, etc., revelam uma harmonia muito grande entre aquilo que é a sua experiência conjugal e a sensação de felicidade que têm. Significa que se há um grupo religioso que de alguma forma insiste tanto nesta dimensão de unidade entre aquilo que a pessoa é e as expressões do seu amor, é porque de facto isto pode ser feito e feito com muita alegria e muita felicidade. E é um testemunho concreto que muitos casais dão, não é? Esta é uma interpelação que tem muito a ensinar também aos tempos que correm, em que tudo sensorial é levado ao extremo, em que a publicidade nos vende apenas o eternamente jovem, o que é novo e bonito é que vale. Somos convidados também a refletir um pouco, não é? Naquilo que a sociedade hoje nos vai promovendo a cada instante, a cada anúncio publicitário. Pode, Vitor. Sim, eu creio que, e saltando até um bocadinho, perdoa-me, para o Evangelho, eu gosto muito de olhar para este pormenor que São João diz que ficaram com ele nesse dia, os dois discípulos e Jesus, porque esta intimidade e proximidade que vemos aqui já traduzida logo no início, dos dois discípulos que depois vão contagiar os outros, nomeadamente André vai chamar a Simão, para uma realidade que, conforme aquilo que me dizia, é assim, temos de distinguir aquilo que é a intimidade e a construção de uma intimidade, que tem sempre um projeto de vida associado, daquilo que é simplesmente o apelo ao circunstancial. Ora, a proposta que eu penso que também Jesus nos faz, e neste chamamento concreto, que é curioso, aqui é o contrário, ou melhor, Jesus não chama com um nome, mas pergunta, e perante a resposta dele faz o convite. Então, vinde ver, fazer verdadeiramente a experiência da intimidade. Padre Robson, está lançado a análise deste Evangelho de João, precisamente este encontro com os primeiros discípulos. Não há propriamente critérios de escolha, há adesão a algo e a entrega de alguma forma. E fala sobretudo da importância dos dinamismos comunitários. Nós muitas vezes não estamos muito conscientes disso, não é? A nossa opção de fé muitas vezes é um bocadinho individualista, mas repare, o texto começa por mencionar dois discípulos anónimos que recebem o testemunho de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus. E ao ouvir o testemunho de João, começam a seguir Jesus, não é? E, começando a seguir Jesus,
fazem-lhe uma pergunta: mestre, onde moras? Jesus, em vez de dar uma receita, dizendo, vão à missa, confessem uma vez por ano, façam isto ou aquilo outro, não. Jesus diz, vinde e ver. Significa que a experiência do encontro começa por ser, de facto, uma experiência de comunhão comunitária, ou seja, é comunhão, portanto, é o entrar na intimidade com o Mestre, mas não é eu e o Mestre, é nós e o Mestre. Quer dizer, isso é muito importante no Evangelho. A tal ponto isto é verdade, não é? Que tendo ficado com ele naquele dia, e até recordam, eram 4 horas da tarde, não é? Depois, imediatamente, a comunidade torna-se demasiado pequena para um mistério tão grande. E vão dizer a Pedro, encontramos o Messias. A primeira parte é autenticamente um relato da vocação, ou seja, é o convite a fazer a experiência da intimidade com o Mestre, não é? No caso de Pedro, depois, no final, começa a apontar já para a sua missão. A mudança do nome significa que ele não deve olhar para si isolado na sua relação com o Mestre, mas ao mudar o nome, tu és Pedro, não é? E Jesus vai dizer, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Pedro passa a ser também ele uma vocação para a comunidade. Repare a coerência. A vocação nasce da comunidade, ao ritmo de uma comunidade, e a missão espelha-se depois no próprio serviço à comunidade. Vítor, queria acrescentar sim, rapidamente, não temos muito uma diferença, é assim, João Batista estava, ele simboliza aquilo que parou, que ficou até ali, que foi importante até ali, e o que vemos é Jesus em movimento. Portanto, este dinamismo no caminho e pelo caminho, depois, sem dúvidas, ficaram aquela tarde, mas mostra como esta comunidade é uma comunidade a caminho com o Mestre. Fica então esta análise deste Evangelho de João e também dos textos ligados então a este segundo domingo do Tempo Comum. Padre Robson Cruz, Padre Vítor Gonçalves, obrigado uma vez mais por nos terem ajudado a interpretar da melhor maneira. O programa Eclésia chega assim ao fim. Obrigado pela atenção que nos dispensou. Nós voltaremos a ver-nos na próxima segunda-feira. Até lá, tenha então um bom fim de semana.